Convidamos agora o senhor Oswaldo Esperança, secretário municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Segurança, para ocupar a tribuna livre, convocada através do requerimento número 50 de 2018, de autoria do vereador Vitor Fernando Facchini. Esclareça a todos os vereadores que nos termos do artigo 335 do Regimento Interno, para dirigir perguntas ao secretário municipal, cada vereador deverá se inscrever previamente em folha de inscrição, que será passada pela servidora dessa Casa de Leis. Cada vereador poderá fazer uma única pergunta a cada rodada de inscrições e terá o tempo de 5 minutos para realizar o seu questionamento, sendo vedado a partes. O secretário municipal terá até 10 minutos para prestar o seu esclarecimento, igualmente sendo vedado às partes. É permitido aos vereadores se inscreverem quantas vezes quiser. Para isto, basta se inscrever na folha de inscrições passada pela servidora dessas casas de leis. A Câmara ou Comissão poderá se reunir-se em sessão extraordinária em dia e hora previamente estabelecido, com o fim específico de ouvir o secretário municipal sobre os motivos da convocação. Inciso 1. Aberta a sessão, os vereadores dirigindo interpelações ao secretário municipal sobre os quesitos constantes do requerimento, dispondo para tanto de 5 minutos sem a parte na ordem estabelecida em folha de inscrição. Inciso 2. Para responder às interpelações que lhe foram dirigidas, o secretário municipal disporá de 10 minutos, sendo permitido a parte. Terceira, é facultado ao vereador se reescrever-se para nova interpelação. O primeiro vereador inscrito é o senhor Antônio Dias Pereira. Boa noite, senhor presidente. Em nome de quem cumprimento os demais colegas vereadores, senhoras e senhores funcionários da Câmara, público presente, presidente do PSB, Hamilton Bombeiro, comandante da base, sargento Cofani, suplente de vereador, subtenente Claudemir Batalhote, demais presentes, e ilustríssimo senhor secretário, doutor Oswaldo Esperança. A minha pergunta é bem objetiva e simples. Todas as cidades da nossa redondeza possuem um sistema que foi implantado recentemente aqui em Pereira Barreto. Uma rua para num sentido e a outra rua paralela, mão no sentido contrário. Isso nós temos em Andradina, em Jales, em Santa Fé do Sul. Acho que a população de Pereira frequenta essa cidade e são testemunhas, e é testemunha dessa situação. Eu, particularmente, entendo que isso já deveria ter ocorrido aqui na cidade de Pereira Barreto há muito tempo. Eu sei que a gente não consegue agradar toda a população, mas eu entendo que só nós sermos diferentes dos demais municípios, eu acho que seria uma incoerência. A pergunta que eu faço a Vossa Excelência, secretário, é o seguinte: se existe na prefeitura um levantamento dos acidentes ocorridos anteriormente nessas ruas que foram modificadas, as mãos de direção, e se existe um comparativo na atualidade, embora faça poucos meses, né, que foram feitas essas modificações. Porque eu queria saber se diminuiu o índice de acidentes. Eu posso dizer que duas ruas que eu acompanho, que é a rua Dermival Francesc e a do Centro de Saúde, essas duas ruas, Dermival Francesc nas proximidades do Centro de Saúde e a rua Francisca Senhorinha Carneiro, do Fórum até a Avenida Gregório Sulian, onde eu já havia percebido alguns acidentes, zerou o número de acidentes na rua Francisca Senhorinha Carneiro. Dermival Francesc está um pouco mais distante, eu não posso afirmar com tanta certeza quanto a rua Francisca Senhorinha Carneiro. Então, a minha pergunta é essa: se existe um comparativo do antes e na atualidade, depois que mudaram aí essas mãos de direção. Volto a dizer, isso já deveria ter acontecido antes, todas as cidades circunvizinhas são assim,
E digo mais, as placas que estão faltando, eventualmente, em algum lugar, basta a população procurar a prefeitura, como eu já procurei, o doutor Oswaldo Esperança, que é o secretário de Trânsito, e em todos os lugares que eu indiquei que estava faltando placas, a sinalização foi feita de forma adequada. Então, reclamar que está faltando uma placa aqui ou acolá, isso é normal. E não dá para sinalizar num piscar de olhos e contentar toda a população. Penso que me fiz por ser entendido. Eu gostaria, primeiramente, de cumprimentar o senhor presidente da Câmara, em nome de quem cumprimento todos os integrantes da mesa, cumprimentar o autor do requerimento que me trouxe aqui e dizer que é uma satisfação estar aqui, ao contrário do que se pode pensar, né? De ser sabatinado, é um prazer e é nossa obrigação, enquanto secretário, vir aqui dar satisfação das nossas atribuições que são cometidas pelo prefeito. Gostaria de cumprimentar também, em nome do meu líder do partido, do MDB, todos os demais vereadores aqui presentes, os funcionários que estão ali e aqueles que vieram aqui assistir. Gostaria também de comentar que aqui nós temos a Lucidalva, que integra o Comutran, o Hamilton, que ficou afastado uns tempos por conta da campanha eleitoral, e o Cofani, que é um grande companheiro, que também faz parte da Comutran. Pois bem, a Comutran, às vezes passa a impressão de que é o Esperança, né? Que é mais fácil falar que é o Esperança que decide o trânsito, quando na verdade não é. É uma comissão. Essa comissão é composta de 8 integrantes. Nós temos aqui 1, 2, eu presido a Comutran, né? Mas nós temos mais 5 elementos que compõem a Comutran, inclusive o comandante da Polícia Militar, aqui de Pereira Barreto. Então, as decisões são tomadas em um colegiado. Eu sei que causou muita falação, né? Causou visitas à minha sala de pessoas não satisfeitas, porque às vezes você tem que andar um quarteirão a mais. Mas quando se pensa o trânsito, não se pensa o trânsito pensando nas pessoas, se pensa o trânsito globalmente, de uma forma geral. Aí entra o pedestre, o motorista, o ciclista, o charreteiro, nós não temos mais aqui, mas já tivemos, né? Enfim, esse colegiado todo que transita pelas ruas. Mas qual é a principal, vamos dizer, personagem a quem é direcionado as condições melhores do trânsito? Quem é que nós temos que pensar em primeiro lugar? O pedestre. Ao contrário do que se possa imaginar, é o pedestre. Ele está no centro de todas essas questões. Eu vou, antes de responder diretamente a sua pergunta, que eu tenho dados aqui novíssimos de hoje, né, formulado pelo Cofani, que atende essas ocorrências, eu posso dizer que o senhor acertou em cheio. Isso seria o final. Mas como o senhor perguntou, já vamos lá. E eu vou, inclusive, passar os dados. Vocês não reparem, gente, eu estou um tanto quanto tremendo, mas não é nervosismo, não, tá? Eu fui acometido de uma doença aí, o Carlão também tá, né, Carlão? De vez em quando eu vejo ele. Mas a minha é interessante, eu perdi 10 quilos em 60 dias, né? Aí bateu aquela coisa na cabeça, acho que agora eu vou, né? Aí fiz uma série de exames e o médico descobriu que eu tenho uma doença chamada hipertireoidismo. O hipertireoidismo dá taquicardia, dá essa tremedeira desgraçada na gente, né? A voz desaparece, dá dor de barriga, tudo quanto é coisa, tá? Então não é nervosismo, até porque eu me sinto muito à vontade, né? Já tive nessa casa por 4 anos também como vereador, então, graças a Deus que não era o pior que eu pensava. Agora é fazer o tratamento. Mas vamos lá, respondendo então a pergunta do companheiro, né? Advogado. Nós tivemos, em janeiro de 2017, na Dermival Franceschi, em janeiro não,
no cômputo geral, na Dermival Francesca, em 2017, 26 ocorrências. Em 2018, 6 mais 3, 9. 9 ocorrências em 2018. Então, é praticamente um terço das ocorrências. Na rua Ciro Maia, em 2017, 4 ocorrências. Vocês estão verificando aqui que essas são as ruas que foram trabalhadas. 4 ocorrências em 2017. Em 2018, 3. Na rua Costaguchi, 2017, 6. 2018, 2 apenas. Na Conselheiro Rui Barbosa, nós tivemos 10 ocorrências em 2017. E em 2018 tivemos uma única ocorrência. Na Dona Lili não houve ocorrência, na Ceará não houve ocorrência em nenhum dos 2 anos. Né? Na Rio Grande do Norte, 2 em 2017, 0 em 2018. Francisco Pascoal Neto, 0. Comendador Celso Garcia, 0 e 0. Vicente Vieira Lombardi, 0 e 0. E Ari Dornelas Carneiro, 0. E tivemos uma a mais, perdemos uma aqui. Né? Na Fauzi Cassim, 1 2017, 0 2018. Portanto, esses são os números que nós temos aqui. Então, num cômputo geral, 167 em 2017, 115 em 2018. Então, esses números, gente, são proveniente do ofício número 20 GB 037-220-2018 e assinado pelo José Davi Cofani, segundo sargento PM, comandante da base de bombeiros de Pereira Barreto. Mais alguma coisa, vereador, que eu não tenha respondido, ou que tenha me passado batido aí? Segundo o vereador inscrito é o senhor Carlos de Almeida Salles. Senhor presidente, nossos colegas, plateia nos assiste, uma boa noite. Senhor secretário, doutor Oswaldo Esperança, é meu amigo desde 40 anos que eu estou aqui. A Vossa Excelência está sabendo que está, eu até fiz um comentário com a Vossa Excelência, está correndo um abaixo-assinado devido a essas ruas, né? Inclusive, eu ia até, que eu não consegui pegar esse abaixo-assinado para apresentar, nem sabia que Vossa Excelência viria hoje aqui. A questão é a seguinte, esses acidentes que a Vossa Excelência comentou aí, são acidente grave, acidente ou com alunos na rua, porque a maioria do pessoal aqui anda na rua, não anda na calçada. E outra coisa, quando se faz alguma coisa devido a essas mudanças de trânsito, qualquer coisa, não teria como fazer, fosse uma fase experimental antes de tomar já atitude direta? Bom, sobre a primeira questão, o tipo de acidente, eu não falei nem em acidente, eu falei em ocorrências. Tá? Eu não sei se são acidentes graves ou acidentes leves, ou se foi colisão, eu não tenho, aqui nessa estatística aqui, eu não tenho essa informação. Se houver interesse de Vossa Excelência, acho que com um requerimento ao nosso comandante lá do Corpo de Bombeiros, ele poderá detalhar isso. Eu não tenho essa informação. O senhor levantou uma questão aí que eu acho interessante. As estatísticas brasileiras, nossa, indicam que 30% dos acidentes de trânsito envolvem pedestres. Aliás, eu já tinha dito isso de início. Aqui respondem por 50% das mortes. Isso, estatística do Brasil. Não é o motorista que morre mais, não. É o pedestre.
Pesquisas de outros países, inclusive do Brasil também, indicam que se você, com um carro, a 60 km por hora, se chocar com um pedestre, ele tem 95% de chance de ir a óbito, de morrer. Se você bater nele a 50 por hora, essa estatística se equivale. Ele tem 50% de chance de morrer e tem 50% de chance de sobreviver. Agora, se você bater nele a 30 km por hora, as chances de morte são de 5%. Ele tem 95% de chances de sobreviver. Aí a importância, e nós não temos nenhum medidor de velocidade, de disciplinar também a velocidade nas vias públicas. Nós estaríamos ainda melhorando muito mais esse índice, que tem motorista que é abusado mesmo, né? Ele anda além do limite que deveria andar, por imprudência e por uma série de outras razões. Sobre a última questão que o senhor levantou, se seria possível, primeiro sobre o abaixo-assinado. Eu acho que passou da fase de abaixo-assinado para desmanchar o que está feito, vamos usar um linguajar bem popular, né? Para desfazer o que nós fizemos, porque foi uma decisão madura, gente. Não foi um improviso, onde cheguei lá e falei, vamos mudar aquela rua ali, havia um requerimento já para mudanças de rua, me lembro bem do Vitor, né, que é o autor do requerimento, pedindo lá da Dom Pedro I, que foi feito, foi uma das primeiras a ser feita, pedindo que aquela mão fosse transformada em mão única. Da Demival Francesca, aqui parece que é o doutor Dias, que já tinha pedido também. Aí, e eu quero louvar aqui a participação dos bombeiros, porque a iniciativa não partiu de mim, não partiu exatamente dos bombeiros, quando estava ainda o Hamilton e o... Exatamente. Quando estavam os dois lá. Eles é que falaram, olha, gente, vamos fazer um quadrilátero aqui, né? Aliás, o doutor falou no começo aqui, eu queria só relembrar que esse sistema é o sistema 01, ou seja, é o sistema binário que a gente chama, né? É uma rua sobe, uma rua desce, uma rua sobe, uma rua desce. E nós não inovamos nada, não. Não tem nada de novo, nós não criamos nada de novo. Já era assim. Né? Já era desse jeito aqui. A Demival Franceschi descia, essa subia até ali na Rua da Igreja, na Vicente Vieira Lombardi. Já era dessa forma. Então, o que nós fizemos foi aumentar 3 quarteirões, né, para cada rua daquelas, aumentou um pouco mais na rua Rui Barbosa, porque ela tinha, depois da Avenida Brasil, parece que um único quarteirão, né, ficava mais para trás um pouco, que aumentou 4 quarteirões. E essas transversais aqui, o sentido leste-oeste, né, também seguiu o mesmo padrão que já existia, porque já existia lá da Hajime Fujimoto, a Avenida Brasil, aqui é a Fausto Cassim, né? Então, nós seguimos esse padrão, já, às vezes, até sem saber que isso chama sistema binário de trânsito, já haviam feito isso. E nós continuamos seguindo esse mesmo desenho que já estava pronto aí. Algumas correções, a própria comissão, como TRAN, está fazendo. Por exemplo, Conselheiro Rui Barbosa. A gente começou a passar lá e as reclamações vieram com procedência. Porque você entrava na Conselheiro Rui Barbosa, o que acontecia? Você só podia descer lá para Vila Marão. Tá certo? Não tinha como, porque ali na próxima... Então, o que nós fazemos? O Comutran decidiu, na última reunião, que a Rui Barbosa vai ser contramão a partir da Rua Ceará. Então, você chega até na Ceará e sobe. Pronto. Então, essas revisões podem e acho que devem ser feitas. Eu fui voto vencido aí em 2 locais também. A Rua Vicente Vieira Lombardi, né? Chico Pascoal. Lombardi de cá, depois a gente fala dela. A Chico Pascoal, que desce e depois se transforma em Rio Grande do Norte. Ali você vem por ela e chega, você tem que... Essa viradinha, que eu ainda argumentei que isso é um costume do Pereira Barretense, de nós que estamos aqui desde os primórdios aí, né? A gente fazia aquela curvinha e descia Rio Grande do Norte normalmente, tá? E eu fui voto vencido aí. Na outra também, que sobe lá, que é aquela que sai de frente da igreja,
Celso Garcia, aquela viradinha para a direita para poder subir. Porque senão também, uma coisa que a gente está falando aqui, a gente está quebrando o sistema binário, né? Uma sobe, uma desce, uma sobe. Se você não pode descer, você tem que ir para lá, e aí, às vezes, a distância fica mais longe. Você controla meu prazo, presidente, que às vezes eu... ainda sobre esse aspecto aqui, nós vamos tentar ainda alterar esses dois lugares. Porque se o policial militar pegar você fazendo aquela curvinha, fazendo isso, ele vai multar. Né? Se você fizer isso também ali, subindo a Celso Garcia, e fazer aquela viradinha para pegar a Vicente Vieira Lombardi ali, vai multar, porque você entrou 10 metros de contramão. A sugestão, por exemplo, é que a gente cerque ali. Vamos fazer uma lombofaixa antes do cruzamento da Ciro Maia com a Francisco Pascoal Neto, né? O sujeito vai parar obrigatoriamente, e quem vem descendo também, você faz uma ali o ateliê da faixa da Fátima Viana, por ali. Aliás, lombofaixa, depois nós precisamos ver, porque tem um problema de distância, né? Você não pode fazer ela a menos de 15 metros da intersecção da rua. Então, nós vamos ter que afastar ela mais para lá, para que quem vem de lá diminua a velocidade e quem vai daqui diminua a velocidade também, para evitar os acidentes. A mesma coisa eu acho que a gente pode fazer na Celso Garcia, né? Permitir aquela viradinha ali. Eu acho que é uma viradinha que vai ajudar. Mas eu não decido isso sozinho. Eu estou acabando de dizer que eu fui voto vencido. Né? O pessoal da Comutran que está aí pode confirmar isso. Então, o bom senso vai imperar. Aliás, sobre isso também, a Comutran hoje é composta de 8 elementos. Né? Nós estamos fazendo já está praticamente pronto, uma leizinha que deve vir para vocês aqui, alterando essa composição, sempre obedecendo ao sistema paritário, quer dizer, metade da prefeitura e metade de fora da prefeitura, representantes. Ao invés de 8, eu tenho lá 18, e talvez chegue a 20 elementos para compor o Comutran. Fica mais difícil para reunir, para juntar esse pessoal, né? Mas, em compensação, as soluções podem ser muito mais democráticas, porque tem mais gente participando, mais segmentos da sociedade participando, por exemplo, por um representante dos cadeirantes, por um representante da autoescola, né? São pessoas que estão aí envolvidas com o trânsito. Então, é nossa intenção também fazer isso. Um da Câmara, mas eu não gostaria que fosse vereador, viu? Eu sei que é importante, porque o vereador já tem a tribuna dele aqui para falar, para argumentar e para levar. Mas pode ser um da Câmara, desde que não seja um cargo eletivo, né? Eu acho que pode se indicar um aí, tá certo? Vereador, o senhor está satisfeito? Mais alguma coisa que eu fiquei sem responder? Posso. Veja bem, Agora, só complementando, então. A hipótese de desfazer o que está feito, houve investimento, tá certo? Houve um estudo para a gente implantar isso. Então, realmente não dá. Dá para fazer pequenas alterações que não vão comprometer aquilo que está pronto. Eu concordo com o senhor que houve investimento, mas esse investimento... Senhor Carlos, o regimento não permite que o senhor faça uma pergunta para ele, tudo bem? Aí o senhor tem que fazer na outra rodada, com todo o respeito. O próximo vereador inscrito é o senhor Daniel Rodrigues. Senhor presidente, nobres edis, militares presentes, Plínio Costa, jornalista, e os demais, boa noite. Boa noite ao senhor secretário. A minha pergunta se o senhor puder responder, não é o que está mais ou menos em pauta, mas faz parte do trânsito. Gostaria que o senhor explanasse para a população e para nós, vereadores, que é muito pedido de quebra-mola em Pereira Barreto. O que pode, o que não pode, se é fluxo de veículo, onde passa o circular, o tipo de lombadas, medida, o que está acontecendo, se tem a equipe formada. Gostaria que o senhor explanasse para nós e para quem estiver ouvindo
para ver, para depois não estar procurando o vereador, não construiu lombada aqui, não construiu ali, que tudo, eu sei que tudo tem suas normas. Gostaria que o senhor esclarecesse, por favor. A lombada, né, cujo nome técnico é ondulação transversal, né? O nome técnico dela é ondulação transversal. Essa ondulação transversal não é que ela é proibida, você pode fazer. Agora, pode fazer, mas tem uma série de requisitos que você tem que preencher, que você tem que... para poder fazer. Ela foi bem explicada aqui, eu diria, através de uma resolução, que é a resolução 600 de 2016, né, que regulamentou o parágrafo 1 do artigo 94. Não é isso, doutor? Que regulamentou, então. O que ela diz? A ondulação transversal, que é a mesma lombada, né, pode ser utilizada onde se necessite reduzir a velocidade do veículo de forma imperativa. Nos casos em que estudo técnico de engenharia de tráfego demonstre índice ou risco potencial de acidentes, cujo fator determinante é o excesso de velocidade praticado no local, e onde outras alternativas de engenharia de tráfego não são ineficazes. Aliás, são ineficazes, né? Então, primeiro você tem que esgotar todas as possibilidades de tentar reduzir esse tráfego por uma outra maneira. Depois, precisa que o engenheiro de tráfego, né? Gente, eu gostaria só de fazer uma parte aqui. Todos os requerimentos, as indicações, especialmente, de vocês, são encaminhadas imediatamente, na forma de memorando, ao Departamento de Obras. Por quê? Eu não tenho pessoal, minha secretaria é composta, né, do secretário, a minha chefe de serviço para assuntos fundiários, está aí presente, uma estagiária e uma assistente administrativa. Nós estamos em 4 para tocar uma secretaria de desenvolvimento urbano, habitação, segurança, que inclui o trânsito. Por incrível que pareça, o trânsito está lá no final da coisa e é o tema mais polêmico da secretaria, né? Então fica difícil. Trouxe até aqui os memorandos, só para comprovar, mas não vou ler porque não sei. Alguns foram atendidos, né? Do Vitinho, que eu citei agora há pouco, da praça, alguém requereu lá, com muito custo nós conseguimos marcar toda a praça, inclusive fazer os assentos de deficientes e idosos, né? Falta ainda colocar a sinalização horizontal, porque a sinalização só passa a valer, gente, quando você faz a sinalização horizontal e a sinalização de solo, que é a vertical, né? Depois nós vamos ver até os quesitos multas aqui, se vocês quiserem, se alguém perguntar, né? Vocês vão ficar surpreendidos com o número de multas, que é baixo, muito baixo, apesar do pessoal reclamar muito, e às vezes não é aquilo que vocês pensam. Mas respondendo e continuando a sua pergunta, né? Aí, continuando então, o que diz a resolução? O estudo técnico a que se refere o caput deste deve contemplar, no mínimo, as variáveis do modelo constante do anexo 1 dessa resolução. Então, vou ter um formulário, viu, Sodinha, né? Me perdoa chamar assim, porque, gente, para quem não sabe, esse apelido ele ganhou de mim quando eu fui professor dele, viu? Então, esse anexo 1, para vocês terem uma ideia, só vou ler rapidamente aqui folhear. Identificação do órgão de trânsito, razão social, estado, município, localização da implantação, quer dizer, local. Número de pista da via, pista central ou pista lateral. Sentido do fluxo, para a direita ou para a esquerda. Ondulação transversal, é tipo A ou tipo B, porque tem 2 tipos de ondulação que você pode fazer, a tipo A e a tipo B, tá? Cada um com a medida específica que eu vou te passar já.
É só achar o anexo aqui, ó. Não dá para guardar isso aqui, né, gente? Então, vamos lá, ó. Tipo A, ela deve ter 3,70 metros de comprimento. Eles não falam largura, é comprimento, porque a largura é a pista, a largura da pista, tá certo? Então, de comprimento, 3,70 metros. A altura dela, de 8 a 10 centímetros, ela precisa ter. A tipo B é apenas 1,5 metro, esse eu já decorei, né? 1,5 metro, e a altura também é menor, de 6 a 8 centímetros de altura. Quais os lugares onde pode ser feito? Nas vias públicas, onde houver o perigo iminente. Agora, essas regras aqui, tem as válvulas de escape. Né? Ó, o parágrafo único, eu saio daqui da coisa, né? O parágrafo único do artigo 5º devem ser observadas simultaneamente as seguintes características relativas à via. A declividade não pode ser maior do que 4%, a descida lá. Em via urbana, o ramo de acesso de rodovia declividade inferior a 6%. Se pegar uma... Em Pereira não tem isso, porque nós estamos numa cidade plana, né? Então não vai ter problema nenhum. A ausência de curva de interferência na visibilidade da lombada. Você não pode pôr, por exemplo, numa curva. Pavimento em bom estado de conservação. Não adianta pôr onde eu vi uma porção de requerimento pedindo recapeamento aqui, né? Então, tem que primeiro, a pista tem que estar em boas condições. É uma das condições também. Não pode colocar ondulação transversal ou a lombada onde tem guia rebaixada. Então, você vai entupir a garagem do cara. Né? Que mais? O parágrafo único agora da válvula de escape que eu falei para você. A autoridade de trânsito, no caso em Pereira, a autoridade de trânsito sou eu. Tá certo? A autoridade de trânsito, com circunscrição sobre a via, poderá implantar ondulação transversal em via com características diferentes das citadas no inciso 1 e 2, quer dizer, a A ou a B. Do CAP, desde que devidamente justificado no estudo técnico previsto no artigo 1º. Esse estudo técnico é que esbarra a construção dela. Nós teríamos que ter aqui, na verdade, e a prefeitura precisa disso, né? Como a gente cobra o ano que vem, que o prefeito abre aí mais uma licitação para contratação de um engenheiro de tráfego. Senão, fica inviabilizado isso aqui. Dá até para passar por cima disso, dá, mas a gente está contrariando a lei. Tá certo? Então, e tem uma série de outros requisitos aqui. Você colocou a lombada, né, que é o termo vulgar comum, você tem que sinalizar. Tem todas aquelas placas, né? Cuidado, lombada, o sinal característico dela. Bom, em resumo, é isso aí. Dá para colocar? Dá para fazer, mas precisa estudo técnico, precisa que a autoridade de trânsito autorize, não pode ser a menos de 15 metros da intersecção da rua também. Às vezes, e Pereira deve ter bastante quebra-molas, como a gente chama, né? Quase que no limite de entrada da outra rua. Está errado, está contrariando a legislação. Tá certo? Então, é possível fazer, tá? Só que nós temos que nos ater, pelo menos, ao mínimo daqui para poder realizar isso aqui. Tá certo? Pois não? Próximo vereador, senhor Francisco Leite Gomes. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Boa noite, senhor secretário. Seja bem-vindo a essa casa. Eu gostaria de saber do senhor, toda mudança, ela causa estranheza, principalmente a mudança de trânsito. Sou questionado nas ruas sobre o projeto das mudanças e gostaria de saber do senhor, que o senhor explicasse para nós, estamos aqui, o público presente, qual o engenheiro de trânsito que preparou o projeto e qual o custo deste projeto?
não houve engenheiro de trânsito, certo? Isso aqui surgiu, a primeira menção a essas modificações foi na ata de reunião 1/2017, em que constava um requerimento do vereador Victor Fachin, certo? Aliás, era dois, né? 2 requerimentos. Depois, essa ideia passou a tomar corpo na ata da reunião 2/2017, realizada aos 21 dias do mês de julho de 2017. Aqui se disse: quanto aos problemas de fluxo observados na rua Demival Franceschi, talvez em função do requerimento do Dr. Dias, e a proposta de alteração da mesma para mão única no sentido bairro-centro, desde o cruzamento desta com a rua Luísa Canevari, veja bem que ela ia até um quarteirão mais para frente lá, até o cruzamento da rua Hajime Fujimoto, foi proposto pelos representantes do Corpo de Bombeiros, presentes na reunião, que se altere o fluxo de outras ruas, alterações estas a serem apresentadas na próxima reunião, visando maior fluidez e segurança no trânsito. Então, isso começou em julho de 2017, quer dizer, há mais de um ano, né? Depois, na ata número 3, na ata número 3, realizada aos 4 dias do mês de setembro de 2017, está dizendo aqui, foi ainda feito, eu estou lendo só porque senão vai ficar muito longo isso aqui, foi feita uma explanação pelos representantes do Corpo de Bombeiros sobre a quantidade de atendimentos decorrentes de acidentes de trânsito, tá certo? O Corpo de Bombeiros trouxe para a gente o número de acidentes de trânsito existentes na época, que já era alto para Pereira Barreto. Depois, na reunião número 4, em seguida foram apresentados, estou lendo só o que interessa, que eu grifei, para apreciação dos membros do Comotran, as propostas de alterações no sentido do tráfego em diversas ruas de cidade, tendo sido apresentado um mapa com as referidas alterações que foram todas aprovadas. Então, nós começamos em julho, somente em outubro é que houve a aprovação das modificações das ruas. Mas elas só foram, na verdade, implementadas quase que um ano depois, né? Que foi a partir do mês de julho, agosto, que começou, que nós terminamos de colocar as placas dos nomes de ruas. Então, vereador, o senhor tem razão no questionamento que deveria haver um engenheiro de trânsito para acompanhar isso, engenheiro de tráfego, né, de trânsito, mas não existindo, nós, usando dessas prerrogativas que a lei nos faculta, através dessa comissão, idônea por sinal, responsável por sinal, nós decidimos pelas alterações que foram efetuadas e já estão em funcionamento. Próximo vereador é o senhor João Batista Tereza. Eu quero cumprimentar o senhor Oswaldo Esperança, secretário de Pereira Barreto, cumprimentar os membros da Comissão de Trânsito de Pereira Barreto. E a pergunta que eu ia fazer, na verdade, ele respondeu numa colocação que ele fez, que quem decide as alterações do trânsito é a comissão e não ele. Mas eu queria só fazer algumas considerações, o seguinte. Toda e qualquer alteração na vida de qualquer ser humano é motivo de comentário ou de discordância ou de não. Foi o que aconteceu, na verdade, na alteração do trânsito de Pereira Barreto. A vida da gente, quando ela é alterada por qualquer fator, a gente tende a reclamar de alguma coisa, seja no trânsito, seja no serviço, seja na vida pública, em qualquer situação. É uma coisa natural, o trânsito vai ter que se acomodar naturalmente,
Mas o que eu posso dizer é o seguinte, a respeito da Comissão de Trânsito. Eu participei de várias dessas reuniões que o secretário citou, inclusive das iniciais, quando se começou a discutir. E quero também deixar claro para os colegas o seguinte, que vereador não faz parte nem de conselho e nem de comissão. A gente participa, como o vereador Dias participa sempre no Conselho de Segurança, como participante. A gente não faz parte do conselho, não temos direito a voto, absolutamente a nada. Eu ouvi várias decisões lá, como cidadão, como ouvinte, como vereador. Você pode, inclusive, dar sugestão, mas você não pode votar e nem participar das decisões do conselho ou das comissões, como o senhor Oswaldo Esperança colocou, que ele foi voto vencido em algumas decisões que eu estava, inclusive, presente. Emitiu opinião, mas quem votou foram os membros da comissão. Acho até que outras modificações vão ter que ser propostas no trânsito Pereira Barreto. Acho que outras vão ter que ser. E a comissão vai se reunir e vai discutir. Nós temos rua aqui em Pereira Barreto que, queira ou não queira, elas vão ter que passar a ser mão única. Eu posso dar um exemplo, é o prolongamento da rua Ari Dornelas Carneiro, acima da Jonas Alves de Mello. O trânsito ali, quando a faculdade tem aula, ou tem prova, ou coisa que o vale, colocava o carro dos dois lados, ele fica na mesma situação da Dermigal Francesca, não cruza carro. Até porque nós temos uma igreja na quadra de cima, então eu não sei qual a situação que o conselho vai decidir, uma comissão vai decidir. Mas, como o senhor já colocou, essas decisões foram tomadas pela comissão de trânsito. A pergunta minha era quem tomava as decisões, mas o senhor já esclareceu, mas as alterações, elas foram feitas no sentido de proteger principalmente o pedestre. E eu, como moro na Dermival Franceschi, e sei do tráfego como era ali, e ainda assim ele continua sendo muito perigoso, dada a colocação da velocidade que se desce ali na rua. Então, algumas medidas, talvez sinalizador de velocidade, algumas coisas vão ter que ser colocadas em Pereira Barreto. Nós temos isso em Andradina, Palmeira do Oeste, cidades menores que Pereira Barreto, com ruas com mão única de direção. Agora, algumas adaptações vão ter que ser feitas. Faltam algumas placas, é natural, até pela falta de mão de obra que a prefeitura tem em colocar. Eu sei que foi contratado serviço de terceiro na colocação de placas de trânsito em Pereira Barreto. Em princípio, as minhas considerações eram essas. Eu agradeço a presença do secretário e acho que vai haver outras perguntas aí para que seja melhor esclarecida a situação. Obrigado, João Teria, pelas colocações. Mas, diante disso que você falou, e uma das causas também que nos levou, eu acho que a pergunta está dentro daquilo que você colocou, é a frota de veículos que nós tínhamos e que nós temos hoje. Há 10 anos atrás, quando foram feitas as primeiras mãos e contramãos aqui, o sistema binário, quando foi implantado, nós tínhamos uma frota, eu posso, se vocês quiserem, posso delinear por tipo de veículo, comparando 2010 com 2018. O número redondo é esse, entre automóvel, caminhão trator, caminhonete, caminhoneta, ciclomotor, micro-ônibus, motocicleta, motoneta, ônibus, reboque, semi-reboque, sidecar, trator de rodas, triciclo utilitário. Nós tínhamos, em 2008, 9.410 veículos. Hoje, nós temos 18.476. Quer dizer, praticamente dobrou o número de veículos que nós tínhamos. Não dá para andar sempre do mesmo jeito e sempre no mesmo lugar. Isso ainda não estão computadas as bicicletas que transitam e essas bicicletas motorizadas, né? Que estão aí, que estão, cada dia aparece 5, 6 novas na cidade, certo? Então, gente, tinha que fazer alguma alteração, alguma modificação e vai ter que ir mais longe com isso aí, tá? Só esses números. Então, automóvel, mas alguns dados interessantes, né? O que mais cresceu? Nós tínhamos 4.879, hoje nós temos 9.822, dobrou o número de automóveis, né?
Caminhão, 351. Caminhão não cresceu muito. Gozado, né, Vitor? O pessoal parece que não está comprando mais caminhão, né? Foi para 495, aumentou aí 200 caminhões. Caminhonete, por exemplo. Nós tínhamos 555, hoje nós temos 1.172, também dobrou. Né? E por aí afora, gente. Outro número interessante, motocicleta. Motocicleta, nós tínhamos 2.071, hoje temos 3.373. Motoneta, que são as bizinhas da vida aí, né? Tínhamos 514. Hoje nós temos 1.498. E vai por aí afora. Então, esse número praticamente, o número em si dobrou, né? É o dobro do que nós tínhamos há 10 anos atrás. Então, como é que nós vamos colocar esse trânsito daí? Outra coisa, esse sistema binário, você falou de pedestre, mas por que é importante para o pedestre? Agora, porque o pedestre vai olhar, quando ele vai atravessar a rua no sistema binário, ele só tem um lado para olhar, tá certo? A não ser que venha um maluco de contramão, né? Mas senão ele só olha, se a rua, por exemplo, Denival Franceschi, ele não vai olhar para baixo, sabe que de lá para cá não vem caminhão, ele vai olhar só para o lado esquerdo, tá certo? Então, isso facilita, né? Diminui o número de colisões, a colisão frontal deixa de existir. Não tem jeito de bater de frente, a não ser o cara entrar de contramão. Não vai bater mais. Então, tem uma série de vantagens com a mão única. E a gente leu aqui em várias cidades da região, a gente pesquisou também, isso não foi feito por acaso, né? Muitas cidades estão implantando. Andradina, por exemplo, parece que está implantando até na ponta dos bairros, lá, quase tudo. Então, gente, nós entendemos, a comissão, né, que era uma coisa necessária. Um ou outro aí reclama, já foram reclamar para mim, como eu sei que reclama para vocês. É o sujeito que tem que andar 1 quarteirão, 2 quarteirão a mais para fazer o trajeto que ele fazia. Mas não dá para fazer o trânsito pensando numa única pessoa, ou pensando no estabelecimento, ou pensando em outra coisa assim. Pois não, senhor presidente? Próximo vereador, senhor Vitor Fernando Facchini. Senhor presidente, nobres colegas, a população presente, boa noite. Quero agradecer a presença do senhor, primeiramente, e da equipe do senhor que está acompanhando. Bom, 2 das minhas perguntas o senhor já esclareceu, que era como funcionava o Comutran e a respeito das lombadas. Um amigo meu aqui mandou uma mensagem para mim agora, ele é portador visual. Ele mora em frente a uma escola e na lateral de um comércio. O ônibus busca ele cedo para levar ele para a escola e na volta traz ele também. Só que quando ele chega, o ônibus tem que parar no meio da rua, por os automóveis estão encostados na frente da casa dele. Ele gostaria de saber se tem como estar fazendo alguma vaga, alguma coisa específica para ele. Obrigado pela pergunta, vereador. Tem sim. Eu acho até que eu sei, eu não sei se é essa escola, mas se for aqui na Ciro Maia, por exemplo, não é essa. Bom, independente da escola, né? Porque essa aqui já foi solicitada que se fizesse, se pintasse de amarelo ali. Foi você, né? Não sei se vamos usar a cor amarela, mas nós vamos fazer a faixa branca, porque tem horários específicos, quando os ônibus chegam e quando os ônibus saem. Então, para não tomar mais vaga de trânsito com a faixa amarela, você veta totalmente, né? Com a faixa branca, como nós fizemos aqui nos Correios, acho que alguém também deve ter requerido, eu não lembro qual foi o vereador para acertar essa questão do Correio aí. Nós fizemos. Ou foi o próprio Correio, né? Acho que foi. Aqui no Santander também, que falta colocar a placa vertical. Nós só temos a sinalização. Naquele esquema lá, a gente vai fazer, viu? Nós vamos fazer. Há uma notícia aí, mais ou menos, né? Eu pedi para o prefeito para incluir no último processo seletivo, para incluir. Só um minuto. Ele perguntou, na frente da casa dele. Entendi. Tá. Mas a casa dele não pode ser do lado da escola. Da casa dele nós não podemos. É em frente da escola.
Então, a casa dele é em frente à escola, na lateral do comércio. Quando o ônibus chega para deixar ele, não tem como o ônibus encostar na calçada. Porque os carros estão estacionados. Então, aí é uma situação difícil. Se tiver guia rebaixada, em algum lugar ali próximo, o ônibus pode encostar ali. Porque a guia rebaixada, nós estamos até pensando, né? Eu estou com um decretozinho pronto para mandar para o prefeito lá também, para autorizar o morador. Isso não passou pelo Comutran ainda, viu, gente? Tem que passar primeiro, mas é uma coisa que eu estou... autorizar o morador a pintar a entrada da casa dele, a garagem da casa dele, de amarelo. Tá certo? A gente fornece o padrão da tinta, né? Mas aí tem que ser muito bem fiscalizado, porque ele vai aproveitar e falar, bom, aqui é a entrada, mas eu vou pintar mais 3 metros para cá e 3 metros para cá. Né? Aí tem que ter consciência e fiscalização da prefeitura. Toda vez que a prefeitura tem que fazer um requerimento, dizendo o que vai pintar, quantos metros vai pintar, né? E depois a prefeitura ir lá fiscalizar. Porque senão vai enchendo de amarelo, acaba o lugar de estacionar. Né? Mas, Vitinho, eu gostaria que você fosse na sala lá e a gente vê isso em loco, vê lá no lugar, para ver se a gente arruma uma solução lá, tá? Obrigado. Boa noite, senhor Esperança. É um grande prazer receber o senhor aqui nessa Câmara. Vou fazer uma pergunta para o senhor básica. O senhor vai tirar de letra, o senhor que tem muita experiência aí. O senhor disse a respeito das indicações que o senhor recebe, faz memorando e encaminha para o setor competente. O próprio secretário de Obras falou na minha cara e na cara do vereador Dega que não chega nada na mão dele. Então está tendo um desencontro de informações aí. Eu só falo porque a gente é cobrado da população, a gente faz um pedido e aí a gente fica aqui perdido também, que a gente vai pedir para quem? Entendi. Entendeu? Então eu queria que o senhor falasse isso, porque o próprio secretário de Obras disse que não chega nada na mão dele. Tá? Então eu queria que o senhor falasse isso para a gente. Está havendo uma dissintonia aí. Os memorandos são feitos à medida que chegam na minha sala. Tá certo? Eu tenho alguns aqui, mas eu não gostaria de ler para não criar atrito com o colega, você entendeu? Mas são enviados sim, viu? Isso eu afirmo categoricamente. E se vocês puderem dar uma passada na sala, eu não gostaria de tornar público isso, são dezenas de memorandos, né? Às vezes até nem é da minha área, mas eu tenho um carinho muito grande por vocês, vereadores, todos eles indistintamente, né? Alguns frequentam mais minha sala, outros menos, mas por todos eles a gente tem um carinho especial. Mesmo que não seja da minha área, eu mando para o secretário competente. Outro dia, acho que foi você que me ligou, né? Eu falei, ó, não é da minha área. Resolveu aquilo lá? Mas vamos resolver, viu? Vamos conversar. Só que você não mandou para mim, eu não recebi lá. Acho que pode dar uma parte para ele, porque eu lembrei agora do que ele pediu lá. Boa noite, Oswaldo. A gente fez, a dona Lígia pôs no Diário Oficial, né, dona Lígia? Todas as indicações estão no Diário Oficial. Está com 15 dias. Nós estamos aguardando. Mas se for preciso, amanhã eu levo na mão do senhor. Manda para mim que eu vejo lá com a Secretaria da Saúde, né? A questão lá do Cogenta, né? Isso. Manda lá que a gente vai tentar resolver. Senhor Oswaldo, nós fomos à Secretaria, na pessoal da Saúde, e eles falaram que não compete a eles. É o setor de trânsito, que é o senhor. Se for comigo, então está resolvido. Vou dar uma ordem para passar lá. Porque é o ônibus da saúde que ele está falando. E eu não tenho controle sobre os ônibus da saúde, tá certo? Se eu começar a interferir na saúde, mandar a ambulância vir e voltar para lá e para cá, eu acho que bagunça tudo, né? A saúde é um negócio muito sério. Pois não, senhor presidente? Partindo para a segunda rodada de inscrições aí. O primeiro vereador é o senhor Antônio Dias Pereira. Bom, secretário, com as respostas dadas por Vossa Excelência, de que houve 167 acidentes no ano de 2017 e 115 acidentes no ano de 2018,
embora ainda falte aí 42 dias para terminar o ano, eu fiz uma continha aqui de que nós tivemos 68% de acidente no ano de 2018. Numa redução, então, de 32% dos acidentes. O que, para mim, para a própria população, já é de bom tamanho. O que eu queria pedir para o senhor, encarecidamente, eu já até fiz indicação, mas não foi específica, como eu vou dizer agora. Até se o senhor quiser, eu faço a indicação nesse sentido. Várias pessoas da população já me cobraram, mas várias pessoas mesmo já me cobraram. É a demarcação do centro da cidade. Salvo engano, parece-me até que o vereador Francisco fez alguma coisa, mas não tenho muita certeza, então não vou dizer. Então, a cidade de Andradina e a cidade de Jales, salvo engano, Andradina eu tenho 100% de certeza, ela é demarcada. Aliás, eu já até conversei isso com Vossa Excelência um dia, mas não foi assim, a título de uma conversa informal. Vossa Excelência deve estar lembrado, ali na praça, próximo ao BIM Celulares. Nós precisamos, em Pereira Barreto, que seja demarcado igual é em Andradina. Qual a razão disso? O local onde é demarcado estaciona efetivamente, por exemplo, 2 automóveis. Onde não é demarcado, que daria para estacionar 3 automóveis, estaciona apenas 2, porque não há um respeito da distância de para-choque a para-choque. E fazendo uma demarcação, nós vamos ter uma situação bem mais viável, pelo menos aqui no centro da cidade. Então, é uma pergunta que eu faço para o senhor. Eu sei que o senhor vai me dizer que não tem mão de obra, que pertence ao setor de obras, etc. Mas o senhor tem força para isso, tenho certeza que o senhor tem como ajudar, não só eu, como a própria população, providenciando essa demarcação, pelo menos aqui no centro da cidade. E o segundo pedido segunda pergunta que eu faço, que se o senhor quiser também eu faço um requerimento, é que os bairros, pelo amor de Deus, sejam sinalizados com placas verticais e com sinalização de solo horizontal. Eu vou falar, por exemplo, pelo meu bairro. Dega mora no mesmo bairro. Eu não estou falando mal da administração, pelo amor de Deus. Isso aí já está há bastante tempo. Mas alguém tem que fazer. Eu moro, todo mundo sabe onde eu moro, na rua Hajime Fujimoto, da Avenida Jonas Alves de Melo, até o final, salvo engano, não tem nenhuma placa vertical. Na esquina da rua Rodrigues Alves, da esquina de General Osório, eu falo com certeza. Nem vertical e nem sinalização horizontal. E digo, nem deveria dizer, tem vários acidentes, não com vítima, envolvendo veículos, que a gente está entrando na justiça, que estão ocorrendo somente nos bairros. Por incrível que pareça, Colinas do Tietê, Jardim Imperador, se alguém quiser, eu posso até fornecer dados, não aqui em público. Então, assim, 2 coisas que eu gostaria de saber de Vossa Excelência. Se tem como demarcar essa cidade, pelo amor de Deus, pelo menos o centro da cidade, e colocar sinalização nos bairros. Eu sei que não dá para colocar de uma vez, mas não está colocando de jeito nenhum. Pelo menos no meu bairro não tem. E também em outros bairros que eu tenho rodado aí não tem. Eu sei que não é problema desta administração, mas eu tenho assim uma esperança de que essa administração resolva isso aí em curto prazo. São essas 2 perguntas. Muito obrigado. Senhor vereador, só para me desincumbir aqui, eu vou ler sem indicação, sem nada. Pelo presente, isso é um memorando datado de 4 de julho de 2018. Pelo presente, dadas as necessidades do momento, com a vinda provisória da feira para a Praça da Bandeira e com o objetivo de melhorar nossas áreas de estacionamento, solicitamos que sejam executados os serviços abaixo especificados.
Revitalização das faixas de estacionamento em todo o entorno da Praça da Bandeira. Foi feito. Delimitação de estacionamento para motos na esquina da rua Fauzi Cassim com a rua Kozo Taguchi, ao lado da casa do Nel Tanaka, portanto, lado esquerdo da mão de direção, aquele lado de lá do banco. Delimitação de estacionamento para motos na esquina da rua Kozo Taguchi com a rua Ari Dornelis Carneiro, lado direito da mão, em frente ao antigo bar da Maria da Coxinha, estacionamento de moto. Por quê? Está delimitando o estacionamento de moto, você vai liberar vagas para o estacionamento de carro. Uma moto que fica ali, ela atrapalha o que você acabou de falar aí, né? Delimitação de estacionamento, lado direito da mão. Não, aqui é outra coisa. Delimitação de estacionamento para carros. Para carros. Em estacionamento em paralelo, que é isso que o senhor está acabando de falar. Tá certo? No mesmo sentido da via demarcada, com 2,30 metros de largura, até as medidas estão aqui, por 5,5 metros de comprimento, que são as medidas que o Detran determina que se faça. A partir do término do estacionamento para motos da Maria da Coxinha, a partir do término, sentido Banco do Brasil, até a Avenida Brasil, de ambos os lados da rua Kozo Taguchi. Revitalizar as vagas de estacionamento para idosos deficientes existentes nos locais indicados. Então, são todos memorando. Agora, o senhor tem razão numa coisa, nós temos que dar um jeito de fazer. Não adianta ficar reclamando que ninguém faz, tem que fazer. E como é que nós vamos fazer isso? Eu não sei se para esse ano, mas para o ano que vem tem uma perspectiva um pouco melhor. Saiu finalmente a licitação do plano diretor e do plano de mobilidade urbana e mais ainda a lei de parcelamento do solo. Esses 3 itens foram licitados num pacote só, participaram 5 empresas, LM, mais alguma coisa de São Carlos, que ganhou. Valor do contrato, R$49 mil para fazer os 3 planos. Tá? Que, no meu entender, o preço está bem razoável. Então, a partir do próximo ano, esse plano diretor precisa ser revisto, até porque tem uma lei, né, que deu um prazo para que todos os municípios com até 20 mil habitantes fizessem esse plano até 2015. Depois houve uma dilação de prazo, e esse prazo se estendeu até 2019. Então, nós estamos já com a licitação pronta, já começa a aparecer. Aí, nesse plano de mobilidade urbana, vai ter que fazer quando se fala em mobilidade urbana, é todo o trânsito do município. Vai ter que chegar até os bairros, pelo menos no papel, isso aí vai fazer. Agora, não sei se nós vamos ter dinheiro para fazer, mas vamos ter que conversar com o prefeito, a dotação orçamentária, nós mexemos um pouco no orçamento esse ano, nós colocamos aí, pelo menos a construção, 20 ou 10, eu não lembro, lombo-faixas, né? Lombo-faixas, mais um semáforo para Pereira Barreto e outras coisas que a gente colocou ali. A contratação de um auxiliar de serviços gerais, de um pedreiro e um pintor para fazer esse serviço de emergência. De repente, chega aqui, o vereador faz uma indicação. Tem uma placa coberta por uma árvore. O doutor Mano já fez esse tipo de indicação. Né? O Isaac também fez a indicação que nós fomos lá e resolvemos. Mas nós não temos elemento. Aí, a partir do momento que a gente tenha, pelo menos para fazer esses serviços pequenos, aí, um pedreiro, um carpinteiro não, pedreiro, um auxiliar de serviços gerais e um pintor, dá para fazer muitas coisas. Essas faixas, por exemplo, que o doutor está questionando, é fácil, né? É só botar lá uma régua, medir tanto, faz a faixa. E o que ele falou tem todo sentido. Porque se você encosta 2 carros, né? Um aqui e outro aqui, não cabe o outro aqui. Mas se tiver delimitado aqui e aqui, ele sabe que tem que encostar nesse espaço. E aqui também. Né? Então, é perfeitamente viável. E isso melhora essa questão também do estacionamento. Né? No centro da cidade está impossível de estacionar hoje. Esse fluxo de veículos, né, que aumentou muito
e vai aumentar cada vez mais, né? Poder aquisitivo da população, quer queira, quer não, melhorou, e tem mais carro na cidade. E notem que o número de habitantes é praticamente o mesmo, hein? Praticamente o mesmo número de habitantes, só que o número de carros duplicou, né? Então, doutor, eu tenho a impressão que nós vamos chegar aos bairros, vai dar para chegar, sim, a partir do ano que vem, ok? Próximo vereador, senhor Carlos. Continuando a nossa conversa, o senhor falou, por exemplo, teve investimentos e tal, só queria perguntar uma coisa para Vossa Excelência. Com tudo isso que está acontecendo, há possibilidade de ter alguma mudança nesse trânsito que vocês mexeram? Primeira pergunta. A segunda pergunta, aqui na rua Fausto Cassim, subindo a Fausto Cassim, rumo à faculdade, não sei se a Vossa Excelência já percebeu isso, a faixa de travessia de pedestre. No meu pensamento, eu falo que ela está colocada em lugar errado. Deveria estar afastada mais ou menos uns 2, 3 metros, a distância de um carro, porque para você olhar quem vem, né, de lá para cá, você tem que subir em cima da faixa de pedestre. Você tem que colocar seu carro em cima da faixa do pedestre. E o pedestre reclama. Mesma coisa em frente ao cartório. Quem vem da Ciro Maia. Você vê quem vem da Ciro Maia no sentido subindo, você tem que subir em cima da faixa de pedestre para ver quem vem vindo de lá. Na minha opinião, deveria afastar, em algumas outras cidades é assim, é afastado, certo? A faixa pedestre, porque você dá a distância para você respeitar a faixa, respeitar o pedestre. Porque o pedestre reclama demais. Porque eles não estão errados, eles estão certos. É o direito do pedestre. Outra coisa, terceira pergunta que eu queria fazer para Vossa Excelência. Eu não sei como ainda não houve acidente na Avenida Jonas de Mello. Ali no sinaleiro, senhor secretário, tem alguma câmera que funciona ali porque o pessoal não respeita o sinal. Pode ser qualquer hora do dia, o pessoal não respeita o sinal. Se não tem, não sei para que existe um sinaleiro lá, porque você pode ver, pode perguntar para muita gente, muitos não passam direto no sinal, não respeitam. Eu só não entendi a última, onde que é? O local dessa última pergunta sua? O sinaleiro, perto da prefeitura, almoxarifado da prefeitura, aquele sinal, o pessoal não respeita ele. No farol não respeita? Isso. O farol, ninguém respeita aquele farol. Bom, eu vou começar pela última, né? O farol é um caso de polícia. Tá certo? Se o cara não respeita o farol, o secretário de trânsito não pode ficar lá com um pedaço de pau, com uma pedra jogando no vidro do carro. Não tem como, né? Então, aí é obrigação do condutor do veículo respeitar o sinal verde para passar, o sinal amarelo espera, o sinal vermelho nem pensar, né? Aliás, tem multas do farol aqui. Depois, se alguém quiser questionar as multas, aí a gente pode dar uma rápida passada. Então aí, vereador, não tem como eu agir nesse caso. O que nós temos, e a polícia tem feito isso de vez em quando lá, fiscalizar. Isso aí não tem como acertar. Aliás, a respeito do farol, alguém tinha pedido aqui, acho que também foi o doutor Dias, né? Para ligar aquele sinal intermitente que eles falam, depois das 10 horas da noite, fica só aquele amarelo piscante lá, né?
Eu não conhecia esse termo, mas existe, viu? Lá chegando em Rio Preto tem amarelo piscante, que é aquele amarelo que fica piscando, viu, gente? Pode usar aquele que eu vi lá. Então, foi submetido à apreciação da Comutran e a comissão decidiu que não. Por quê? Não tem histórico, por exemplo, em Pereira Barreto, de assalto à mão armada lá, se ficar parado no farol. Não houve nenhum caso ainda aqui em Pereira. Então, não tem necessidade, deixa virar verde, vermelho, amarelo, verde, vermelho, amarelo, não tem. Bom, então essa primeira pergunta está respondida, viu, vereador? Não tem como fazer nada nesse sentido aí. Aí é caso de polícia mesmo. E a polícia está fiscalizando e está multando, viu? Depois do cara tomar umas 2, 3, ele para, né? A outra pergunta se refere ao... É meu tempo? Estourou? Hã? Só para responder rapidamente as 2 perguntas que ele fez ali, né? As outras é a questão da localização das faixas de pedestre. O senhor perguntou. Eu tenho visto aí, Santa Fé parece que é assim, Rio Preto é assim. Eles estão mudando, não tem mais esse esquema. Coisa. O que eles fazem? Faz uma faixa branca, depois ali no meio eles escrevem motos. Fica um espaço reservado para moto. E a faixa de pedestre fica recuado para trás daquele estacionamento permissível para moto ali. Então as motos com costura ali no meio passam e para tudo lá na frente do carro. Aí eu acho que é uma coisa de se pensar. Mas tudo isso aí, vereador, vai ser decidido lá com o plano de mobilidade urbana. Porque a coisa mais difícil é apagar também essas faixas brancas aí. Você apaga, passa o grafite, né, que é a tinta que cobre melhor, mas dali uns tempos volta de novo. E tem outros pedidos aí, tem um pedido da autoescola, por exemplo, eles querem que faça lá na subida da Humberto Lide, lá na Humberto Lide, que é a rua que passa em frente de casa. Não uma faixa só no meio, mas 2 faixas em cada pista. Por quê? Porque tem que ensinar os condutores, futuros motoristas, a mudar, ligar a seta para mudar para a faixa da direita, para mudar para a faixa da esquerda, voltar para lá. Isso também já foi objeto de coisa há tempo, ó. Mas, infelizmente, não saiu até hoje, mas vamos torcer para que saia. Mas é o mesmo caso, não é? Da faixa de pedestre? Não, sim, tá, entendi. É a primeira pergunta que você fez. Se tem condição de alterar o que está feito. Foi isso que o senhor perguntou? Olha, eu acho que dentro dessas 3 alterações aí que eu já delineei aqui, eu acho que pode ser feito. Vai depender dos meninos lá da Comutran aprovar, ou do novo, né, da nova Comutran aprovar, as viradinhas da Francisco Pascoal Neto, e essa que sai ali no Matuto Coronel, Coronel não, não, de cá. Ali, onde saía do hotel e dava a viradinha ali. Passa em frente à oficina do Massudo ali. Na sequência lá, isso. Ali, e aquela da Rui Barbosa, que eu falei que nós vamos poder, acho que nós podemos. Essa já foi aprovada, só falta tirar as placas de lá e mudar para cá, que é a da Rui Barbosa. Então, essa modificação já foi aprovada pela Comutran. Agora, essas 2 ainda não. Mas alterar no todo, só se o plano de mobilidade urbana decidir que o trânsito de Pereira Barreto está tudo errado. Vamos começar desde o começo. Aí pode. Quer ver falar de cortar? Fala de cortar a avenida, por exemplo. O prefeito está com a ideia de abrir. Acho que você fez um requerimento nesse sentido hoje, né? A Luiz Paulo Arantes Ramos. Final da Ceará ali. Ou então, para quem vem de lá, cortar para cá. Não sei, o prefeito falou isso lá. Mas não foi, ainda não é objeto de proposta, nem passou pelo Comutran, nada. Mas vai chegar o requerimento, vamos levar para ele para ver o que decide. Porque o que eles dizem é que dessa avenida, que é uma avenida com uma velocidade razoável ali, né? À medida que você corta, a incidência de acidentes aumenta gradativamente. Senhor presidente. Senhor Francisco Leite.
Doutor Oswaldo, Pois não. uma pergunta que eu iria fazer, o senhor já respondeu que se poderia alterar, né? O senhor respondeu agora. Mas há algum tempo, eu protocolei, o senhor já falou sobre isso também, mas eu gostaria de saber do senhor, eu protocolei uma indicação solicitando à secretaria que demarcasse as vagas de estacionamento no solo, né? E eu não tive resposta ainda. Eu gostaria de saber se esse documento, igual o senhor falou, se chegou na mão do senhor, qual o motivo dessa sugestão não ter sido atendida e se há possibilidade que seja atendida até no final do ano, porque tem muitos turistas, visitantes na nossa cidade, e também ali na Avenida Brasil. Então, eu gostaria de saber do senhor o motivo que ainda não foi feito, e também se não seria possível contratar um engenheiro de trânsito para que possa ajudar o senhor nessa parte. É uma sugestão que eu estou... Obrigado. Bom, quanto ao engenheiro de trânsito, eu já vou começando pelo fim. Eu já falei aqui que nós vamos sugerir ao prefeito e dizer que o senhor também está sugerindo isso, né? E acho que todos os vereadores concordam com isso, né? Seria excelente para nós termos um engenheiro de trânsito aqui no município. Então, isso nós vamos... Não é da minha alçada a contratação de profissional, sabe disso, né? Mas nós vamos falar com o prefeito a respeito desse assunto. O outro, eu não me lembro desse requerimento que o senhor está falando, porque às vezes o requerimento sai, vocês protocolam, ele manda, e o pessoal às vezes ou manda para o gabinete, e o gabinete não manda para mim, porque você não endereça o requerimento ou a indicação para o secretário de trânsito, você endereça para o prefeito, o destinatário dele é o prefeito. E às vezes a menina lá do gabinete pega e não, jogar fora não joga, viu, gente? Eu ouvi baixinho aí, não joga não. Mas pode ser que tenha extraviado alguma coisa nesse sentido. Eu gostaria que o senhor reiterasse, então, e mandasse direto para o meu nome. Pode ser? Então, ficamos combinados. Você fez um desse, não foi? E você também reiterou um outro que tinha passado lá. Tá? Então, vereador, eu gostaria que o senhor reiterasse, só um requerimento simples, não precisa nem passar plenário, nada, não votar, nada, nem indicação, só dizendo que você está reiterando o requerimento número tal, e manda a cópia junto, que você já mandou uma vez. A Câmara tem isso aí na Secretaria Arquivada. Ok? Obrigado, secretário. Próximo vereador, senhor Isaac Rodrigues Santana. Senhor presidente, nobres edis, público presente, agradecer a presença do comandante do Corpo de Bombeiros que está aqui, junto com meu amigo Hamilton Bombeiro. Doutor Oswaldo Esperança, muito boa noite, é muito prazer ter o senhor aqui conosco. O que eu tenho para falar para o senhor não é uma sugestão. Na esquina ali do João Tupete, tem aquele espelho d'água lá, ali ele se funciona como fosse uma rotatória. Quem vem no sentido bairro-centro, principalmente carreta, ônibus, tem que, reunidas, né, tem que descer ali, virar ali. Então, ali na esquina do João Tupete, que hoje a gente fala João Tupete, né, pelo costume, né? Hoje é uma academia. Naquela academia ali, precisava colocar uma faixa pare para quem vai, né, na Avenida Jonas Alves de Melo, para que dê a preferência para quem está retornando, porque vem uma carreta lá que vai retornar, ele não pode retornar e para tudo o trânsito para trás. O ônibus, mesma coisa. O senhor entendeu? Entendi. Então, ali, eu acho que é necessário colocar esse pare ali, bem na esquina da academia, para quem vai de centro-bairro. Entendi, na Avenida Jonas Alves de Melo. Na Jonas Alves de Melo. Porque aí dá preferência para carretas e para os ônibus
tem hora que ali vira uma confusão, aquilo ali. Perfeito. Né? O Sérgio Pereira, para que ele tivesse condições, ali sim seria um lugar para colocar um semáforo, né? Pelo contingente. Tem hora que aquilo ali é uma confusão danada. Inclusive, eu fiz um pedido de um semáforo lá para a esquina do Proença. Desde o ano passado, eu fiz um pedido que deu até um ibope danado nas redes sociais, pessoal achando que seria o correto ali. Né? Mas isso aí, como vai mexer naquele lá, eu não sei como vai ficar, né? Mas que foi já feito o pedido. Agora, ali se colocar ali o pare, doutor Oswaldo Esperança, vai melhorar, vai ajudar muito o trânsito ali. Então, não é pergunta, é só uma sugestão. Tá? Muito obrigado pela presença. Perfeito, vereador. Só gostaria de dizer que, olha lá, o Cofa ali lá está até dando risada. Nós discutimos isso aí, mas umas 3 vezes já, de como resolver, porque não é só esse problema que você está falando, é quem faz o contorno. Tem gente que contorna lá, que é o correto, mas tem gente que já vira à esquerda logo ali, tá certo? Então, nós ficamos batendo cabeça, né? O doutor Dias estava lá na reunião, batendo cabeça. Que placa que nós poderíamos colocar? A João Tereza também participou disso aí. Que placa que nós poderíamos colocar lá para organizar aquele pedacinho ali? E até hoje nós não chegamos numa conclusão. Acho que nós vamos pedir ajuda para o engenheiro de tráfego, né? Mas já está sob análise, tá? Mas agora a sugestão sua de colocar um pare, perfeito, tá? Vamos fazer isso sim. Muito obrigado. Eu que agradeço. Senhor João Batista Tereza. Estou satisfeito, senhor presidente. Obrigado. Aparecido da Silva. Boa noite de novo, senhor Oswaldo. Senhor Oswaldo, eu só queria entender a respeito dos acidentes, do número que o senhor passou. Respondendo ao meu requerimento, o senhor passou um total de acidente de 172 no ano de 2017. O senhor passou agora, para nós, 167. E em 2018, um número de 97 até agosto, né? E aí só atualizou com 115. Qual que é o número correto de 2017? É 167 ou 172? Foi o objeto do coisa, né? Deixa eu falar aqui, senão vocês não vão ouvir. Período de 1 de 2018 a 18 de 11 de 2018. Em janeiro de 2017, 14. Total, 167 e 115. Então, esse requerimento que foi mandado para o senhor, a resposta, então está errado, porque o que o senhor passou para mim era 172 em 2017. Agora o senhor está atualizando ele com 167? Aí eu não sei se está havendo discrepância com o número anterior. Eu acho que eu vou repetir aqui os números do que nós, nos lugares onde foram implantados a sinalização. Nova Francesc, 2017, 26. Em 2018, 6. Ele colocou 2 asteriscos aqui, dizendo o seguinte, ó. Esse 2 asteriscos, quer dizer, período de 1/6, quer dizer, quando entrou em vigor, na verdade, a sinalização de trânsito. Nós tivemos só 3, a partir do momento que começou a vigorar. É que eu li no geral, somei os 2. Na Ciro Maia, nós tivemos 4 contra 2, nesse período, no período em que entrou em vigor. Na Costa Taguchi, nós tivemos 6 em 2017, contra só 2
em 2018, no período de 1/6 de 2018, quer dizer, do mês de junho até o mês de novembro. Na Conselheiro Rui Barbosa, nós tivemos 10 em 2017 e um só em 2018. No período em que começou a vigorar, ou seja, 1 de junho de 2018 a 18 de 11 de 2018. E depois vem aqui embaixo Rio Grande do Norte. Tivemos 2 em 2017 para 0 nesse período em 2018. Ari Dornelas Carneiro, nenhum em 2017 e nenhum também nesse período de 2018. Na Fauzi Cassim, nós tivemos 1 em 2017 e 0 em 2018. Ok? É isso, né, Cofani? Vocês incluíram os acidentes. Posso pedir para o próximo vereador? Não. Senhor Valdomiro Tonetti Júnior. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, ouvintes de casa, internautas. Gostaria de agradecer aqui a presença do Dr. Oswaldo Esperança. E acho que foi bastante esclarecedor, já pelo adiantado da hora, mas eu acho que atendeu a expectativa nossa como vereadores, da população, respondeu a diversos assuntos, e eu fiquei contente pela reorganização de alguns pontos, que realmente teve bastante reclamação. Essa reorganização da Conselheiro Rui Barbosa, no sentido bairro centro, que vai passar até a Rua Ceará, vai ser muito bom. O pessoal reclama que tinha que descer lá para Vila Amarão, para depois voltar lá na Rua Ceará, no cemitério. Então, é um ponto bom. E esses dois cruzamentinhos ali em frente à Igreja Católica com a Celso Garcia, se fizer uma faixa divisória da rua, deixando o páreo lá do sentido direito, para quem vai, e outro para quem vem, essas duas voltinhas também vai resolver ali, os moradores daquele local, da Francisco Pascoal com a Rio Grande do Norte, né? São os dois. E outra reclamação, que porventura, se for possível contornar, tudo bem, mas se não for, eu acho que já foi bastante esclarecedor, que o ano que vem vai ter possível contratação de serviços, de mobilidade urbana, respondendo a pergunta de outros vereadores, a demarcação do centro, de bairros e vias principais, as divisórias de 45 graus, eu acho que foi bastante esclarecedor. Eu tenho algumas reclamações ali do sentido bairro-centro, na rua Ciro Maia com a Dona Deli, ali na Serraria do Tarzan, com a Conecta. Quando vem do Sene para o centro, só tem que virar para a direita. Que aí vai lá para poder ir para a prefeitura. Então, se ali também ficar só impedido, só na Ciro Maia, deixasse as duas mãos, também, já que vai fazer lá até na Ceará, poderia ter pensado em fazer ali também, que ali já dá para fluir mais o trânsito. Mas essa é uma das considerações. Mas eu gostaria de agradecer a presença do secretário, dizer que foi muito esclarecedor, e da minha parte já estou satisfeito, tá, presidente? Obrigado. Senhor Esperança, o senhor quer dar alguma resposta para o vereador? Só dizer, vereador, que a observação é pertinente, né? E gostaria só de frisar que ali, na Dona Eli, já era mão para cá. Para cá.
Então, nós só emendamos ali a coisa, né? Aí nós temos que quebrar lá. Lá acho que tem um problema também por causa do semáforo, aquela coisa toda ali. Você vai sair bem dentro do semáforo, se abrir para lá, né? Quase ali. Aí na esquininha ali. Mas a observação é válida. Vamos anotando e vendo o que é possível fazer para melhorar. Porque precisa deixar bem claro que a intenção nossa, né? A gente ouviu tanta bobagem, né? Que a gente tinha feito uma sociedade com os postos de gasolina. Não, rolou isso aí, né? Vocês são testemunha disso, né? Para gastar mais combustível. Pô, vou ficar rico com esse direito aí, vai dar o quê? O cara vai andar 100 metros a mais, 200 metros a mais, vai precisar um mês para ele gastar 2 litros de gasolina. Quanto que eu vou levar aí? É muito pouco, né? Não vale a pena. Fiquei 6 anos na prefeitura, voltei professor, né? Exerci a advocacia, limpo, e não é por porcaria que a gente... E nem por coisa grande, né? Dizer por porcaria, falar, peraí, então ele gosta das coisas, né? Se for um negócio... Mas então, nem por porcaria, nem por coisa grande. A nossa filosofia de vida, e é por isso que eu estou pobre até hoje, né? Às vezes a aparência engana, né? Mas não tenho nada, eu tenho uma casa e um carro para morar, só. Mais nada. Então, foi assim que eu me fiz politicamente e é assim que eu vou me acabar politicamente, tá certo? Mas já tem mais ainda? Então vamos lá. O próximo vereador é o senhor Vitor Fernando Facchini. Seu Oswaldo, nós falamos tanto de velocidade, de acidente, porque as nossas avenidas principais não têm placa de limite de velocidade. E qual é o prazo, assim, para estar colocando? Isso aqui também já foi discutido lá. Por que não tem placas de limite de velocidade? Porque nós não temos, dito, eu estou falando fora do microfone, não tem placa limitadora de velocidade, porque nós não temos nenhum instrumento, nem a polícia que exerce a função delegada, né, de fiscalizar o trânsito para a prefeitura, ela não possui nenhum dispositivo que possa autuar o veículo que ultrapassa aquele limite de velocidade. Mas não custa nada colocar, e esse limite de velocidade geralmente é um negócio fácil, porque eles são colocados no poste. Você coloca no poste da Avenida Central, né? Num poste aqui, no outro você põe de lá para cá, o outro daqui para lá, e vai embora. Pode colocar, mas quem garante que o cara vai obedecer só porque está lá? Né? Já vai ter como é que chama aqueles bichinhos que põe na beira da pista lá, que passou com excesso, ele já pega, né? Aí funcionaria bem. Mas também a intenção nossa não é multar por multar, tá certo? É disciplinar, educar o trânsito, fazer um trânsito melhor, com menos acidente, com mais gente trafegando tranquilamente, aí, sem abarroamento, sem batida, sem nada. Né? Esse é o objetivo da Comutran e dessa comissão de trânsito, né? Que analisa e todas as indicações que vocês fazem também passam pela Comutran. O doutor Dias tinha dado uma saída aí, mas eu tinha dito que você requereu para deixar aquele sinal intermitente lá, né? Foi pelo Comutran e eles checaram lá que ali não havia não houve nenhum tipo de abordagem para assalto, para qualquer coisa e tal, então que não havia necessidade. Foi a decisão da Comutran. Pois não, senhor presidente? As perguntas dos nobres veredil acabou. Só para terminar, eu queria fazer umas perguntas para o senhor. O senhor disse que, ao todo, hoje, a gente tem 18.446 automóveis, bicicleta, caminhão, trator, cavalo, essas coisas tudo, né? Vamos dizer, só uma questão para mim. 20 anos atrás, Pereira Barreto, se eu não me engano, tinha quase 30 mil habitantes, 20 anos atrás. Hoje deve ter o quê? 25 mil. 25 mil, né? Então eu percebo, sim, no meu ponto de vista particularmente, o fluxo de automóvel hoje, no meu ponto de vista, é menor. O que acontece hoje que pode ter aqui mais? Tem cidadão que tem na casa dele uma bicicleta, uma moto, um carro. A facilidade hoje, ele possui um bem, creio eu que aumentou, no meu pensamento.
Então, eu vejo, tem dia aqui na cidade que no centro não tem uma alma viva. Você não vê um cidadão comprando no comércio. E onde está esse trânsito, então, que o senhor vê? Foi feito um estudo para ver o fluxo de automóvel que acontece na cidade? Porque, no meu ponto de vista, eu não vejo isso. Concordo com o senhor, com todo respeito, mas a população também cobra isso da gente. Na democracia, o poder vem do povo. Então, a população questiona a gente, e aqui eu estou eleito para representar a população que votou em mim, confiou em mim. E eles perguntam isso para mim, recebi mensagem aqui no celular até a respeito disso. Queria saber do senhor, suponhamos que nem o nobre Edil Carlão falou, que está tendo um baixo-assinado correndo na cidade, e a população mesmo seja desfavorável a essas mudanças. O senhor pensa em fazer uma mudança, que nem eu, teve ruas, que nem o posto de saúde, que é a Dermival, eu penso que lá é muito útil, sim, a cidade inteira é a favor. Mas outras ruas que vêm sentido da Vila Marão, subindo para o centro, é um absurdo ser contramão. Tudo isso do meu ponto de vista, quero que o senhor respeite também, e agradeço muito o senhor por você ter vindo aqui. Para mim é um privilégio estar com o senhor aqui, que é um veterano, uma pessoa que tem, acho que, 30 ou 40 anos de política, se eu não me engano. Então, eu estou começando minha carreira agora. Tá? Muito obrigado, Sua Esperança, por ter vindo aqui, e a gente está à disposição do senhor. Eu sempre gosto de começar pelo fim, né? Em princípio, vereador, presidente, não há perspectiva para se fazer uma alteração substancial no trânsito, a exceção daquelas que eu já falei, daquelas 3 alterações, né? Quanto ao número de veículos, eu não inventei esse número, não. Eu posso passar o site do Denatran e o senhor vai pesquisar e vai encontrar, tanto que eles dão aqui, ó, por veículo, nós temos 9.822 automóveis, 495 caminhões, caminhão-trator 134, caminhão-trator é sabe o que é, né? Caminhonete, que é diferente de caminhoneta, caminhonete 1.172, são as S10 da vida, né? Caminhoneta 566, ciclomotor 209, micro-ônibus 56, motocicleta 3.373, motoneta, as bizinhas da vida aí, 1.498. Tem aqui não encontrado, não há uma categoria específica, mas tem mais 4 veículos aqui registrados. Ônibus, 126 ônibus. Reboque, 665 reboques. Semi-reboque. Semi-reboque é os grandão, né? Essa carretinha de barco é o reboque. O semi-reboque é o caminhão que puxa o 293, sidecar, usa muito para conveniência, essas coisas. Trator de rodas, 1, triciclo, 10, e utilitário, 42, total 18.476. O site eu passo para você depois, para você dar uma conferida. Eu não trouxe aqui agora o nome do site. São veículos com placas emplacadas no município, tá? Mas não é 20 anos atrás, não. Esse dado que eu passei anterior é de 2010. Então, uma diferença só de 10 anos. São 9.410 para agora 18.476 veículos. Ok? O senhor quiser falar alguma coisa para os vereadores, tá livre a tribuna para o senhor, tá? Da nossa parte está encerrado. Vou ser rápido também, agradecer aí ao autor do requerimento, Vitor Facchini, agradecer a receptividade dos demais vereadores, dos funcionários da casa, das pessoas que aqui estiveram, e dizer que não é nenhum constrangimento para mim, não é nenhum ato, viu, Vitor? Nenhum ato de querer confrontar o secretário, né? É nosso dever, enquanto funcionário público, enquanto secretário, ou qualquer outro tipo de funcionário. Eu acho que isso deve acontecer mais vezes, não só comigo, mas com os outros secretários da prefeitura. É importante que eles venham aqui
e sejam francos e falem, respondam perguntas e que vocês questionem da forma como me questionaram. Tá? Eu achei que vocês foram muito inteligentes nas perguntas. Eu quero fazer um elogio geral para todos os vereadores pelas perguntas que fizeram e pelas indicações e pelos requerimentos que chegam também até a minha sala. E gostaria que vocês reiterassem os pedidos não atendidos, né? Os pedidos sem resposta, porque também, às vezes, tem pedido que é impossível de atender, né? Mas reiterassem para que a gente pudesse, pelo menos, dar uma satisfação e dar uma resposta para vocês. E a minha sala está lá aberta e à disposição de todos os vereadores. Todos os vereadores tiverem alguma indicação, ou às vezes não querem falar aqui na Câmara, não querem falar, mas vai lá em off, né? Doutor, preciso disso, ou professor, ou secretário, preciso resolver esse problema. Dá para resolver? Dá, vamos tentar fazer, tá certo? Então, minha sala continua aberta para todos vocês, indistintamente, né? Alguns frequentam mais, outros menos. Alguns até nunca frequentaram a minha sala, né? Mas vai estar lá à disposição sempre, até o final do mandato, ou enquanto eu estiver lá servindo a população de Pereira Barreto. Fica aqui, mais uma vez, meu agradecimento ao vereador que fez o requerimento, que me trouxe aqui e que me deu a satisfação de poder falar, conversar, explicar, ou tentar, pelo menos, explicar as coisas como foram feitas, né, principalmente nessa questão das mudanças de ruas. Né? O que for possível melhorar, nós vamos melhorar. Mas há coisas que não dá para desmanchar mais do que está feito. Né? Mas vamos tocar a nossa administração, e também quero fazer aqui um agradecimento público ao prefeito Joãozinho, que tem prestigiado não só o secretário da Habitação, né, mas também os demais secretários que trabalham com ele. Só mais uma noticiazinha aqui para vocês, né? Nós acabamos de confirmar o governador França, ele assumiu e cortou as verbas nossas. Né? Mas hoje chegou uma noticiazinha pequena, mas já é alguma coisa. Né? Ele repassou o dinheiro de mais 6 casas do programa Casa Paulista, que já está praticamente pronta, e daqui uns dias nós vamos entregar. E já fica, desde agora, convidado todos os vereadores para participar da entrega de mais 6 casas, que totaliza, se não me engano, 39 com essas 6 do projeto Casa Paulista, numa perspectiva de se construir 96, que é o projeto do desmanche das casas de madeira. Aí sim dá para desmanchar. Desmancha a casa de madeira e faz uma casinha de alvenaria, tá certo? No mais, então, senhor presidente, em nome do senhor, agradeço a todos os vereadores e que vocês sejam sempre felizes aqui, eficazes, né, produtivos e colaboradores do prefeito, sempre trabalhando em favor do nosso município, porque no fundo, nós somos uma família só, Pereira Barretense, e precisamos melhorar a nossa cidade. Se não melhorar a cidade, nós também não vamos melhorar a gente mesmo. Um abraço para todos, obrigado. Quero agradecer o doutor Oswaldo Esperança, pessoa digna de estar no cargo que ocupa, pela atenção, por ter comparecido aqui, tirado todas as dúvidas de uma forma bastante cortês e esclarecedora. E agradecer o prefeito por ter nomeado o doutor Oswaldo Esperança para ocupar esse cargo, assim como as pessoas que o assessoram, Lucidalva, outras pessoas que compõem aquele setor.